Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marri. Vamos começar? Boa noite, Rosana. Boa noite, Marri. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente na TV. E tá ruído para mim, que acho que eu sou o seu microfone, mas Peraí, deixa eu tirar. Oh, I think it's yours, Marri. Your microphone. Is it? Yes. Yes. Oh, now it's better. Thank you. Então, bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Rosana. Boa noite, Marri. Boa noite a todos do TV Galáctica. Primeiramente, mais uma vez, agradecer ao TV Galáctica por dar essa oportunidade, né, para a gente estar aqui falando mais da tecnologia do plástico, da Fundação Keshe. E realmente, né, hoje em dia, requer uma certa coragem para poder estar apenas abrindo espaço para a gente falar sobre essa tecnologia, né? Isso a gente admira muito do TV Galáctica, por estar vindo e estar mantendo de forma contínua assim, essa abertura de espaço durante mais de um ano agora. E, bom, para vocês que realmente querem se aprofundar na tecnologia, que vocês estão começando agora, nunca ouviram falar da Fundação Keshe, né? A gente recomenda vocês entrarem no grupo do Telegram, que é o Keshe Brasil Knowledge Team, né? Na descrição desse vídeo tem um link para esse grupo. Lá vocês, na mensagem fixada no topo do grupo, vocês vão ver o link para todos os canais oficiais da Fundação Keshe, né? Todas as aulas, o site oficial da Fundação Keshe, canal nosso do YouTube da Comunidade Brasileira, canal do YouTube internacional da Fundação Keshe. Então vejam com calma essa mensagem fixada que está no grupo Keshe Brasil Knowledge Team, e lá vocês vão ter acesso a todas as informações que vocês precisam inicialmente para poder ir se aprofundando nessa tecnologia que é realmente um divisor de águas para a humanidade. Mas cabe a gente estar se aprofundando, decifrando, né? Como o Sr. Keshe sempre fala, ele está aqui para passar o conhecimento para a gente. Cabe a gente estar desenvolvendo e entendendo esse processo. Então, sem me prolongar mais, eu queria chamar a Maria aqui. Ela veio com as respostas do Conselho Universal para perguntas que vocês colocaram durante a semana. E, como sempre, ela tem essa introdução que é ótima para os nossos estudos, né? Que é geralmente uma parte da aula do Sr. Keshe, e hoje não é diferente. Ela vai trazendo aqui mais um trecho da última aula do Sr. Keshe. Eu vou deixar a Marie falar. Thank you, Marie, for being here. Oh, you need to open your microphone. Thank you for inviting me here. So good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and good evening, everyone who watches these programs. So I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language. And the Norwegian is my native language. So, do you want to translate? Yes. Então, Marie, primeiramente, ela dá boa noite a todos. Primeiramente, ela agradece também ao convite de estar aqui mais uma vez no TV Galáctica. É um prazer estar aqui com vocês. E ela vem aqui representando o Conselho Universal. Ela é uma membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa, que é a língua nativa dela. So today I have prepared introduction, which is from the latest Knowledge Seekers workshop with Mr. Keshe, and I called it the Children of Mitra. And it's a question. Mr. Keshe is answering a question from a Brazilian knowledge seeker. So maybe many of you have heard it. So I read first the question. Knowing that in order to be part of the universal community, we cannot take the life of any being, and also knowing that most human activities, directly or indirectly, take the life of some being that is. If we manufacture furniture, for example, it takes the life of trees. If you work with agriculture and livestock to provide food, and we take the life of vegetables and animals. If we work with mining, we destroy the land and mountains. What are the activities that we should carry out from now on so that we are acting in accordance with the ethos of the universal community and being useful to the whole community?
Bom, esse trecho aqui que a Maí vai começar hoje nossa entrevista, né, é um trecho da aula 429 do Sr. Keshe. Ela intitula esse trecho como As Crianças de Mitra, ou Os Filhos de Mitra. Né? Então, essa é uma pergunta que foi feita por um buscador de conhecimento aqui do Brasil na aula da última quinta-feira. A pergunta é a seguinte: sabendo que para fazer parte da comunidade universal não podemos tirar a vida de nenhum ser, e também sabendo que a maioria das atividades humanas, direta ou indiretamente, tiram a vida de algum ser que seja, por exemplo, se fabricamos móveis, por exemplo, tiramos a vida das árvores. Se trabalhamos com agricultura e pecuária para fornecer alimentos, tiramos a vida de vegetais e animais e assim por diante. Se trabalhamos com mineração, destruímos a terra e as montanhas. Então, quais são as atividades que devemos fazer de agora em diante para que atuemos de acordo com o ethos da comunidade universal e sejamos úteis para toda a comunidade? Okay. So this is Mr. Keshe answering. I don't know if it's the right time to bring this subject up, or you have reached that point of maturity to understand this part. The children of Mitra will learn to live in both dimensions, both physical and the soul. We have to learn the ways, not only to breastfeed the child, that it takes dimension of physicality, but bringing the dimension to the child that the soul receives the energies from of the universe, that they learn to live within the dimension of the physical life of the man, but not depending on the life of the man. Então, essa é a resposta do Sr. Keshe a essa pergunta. O Sr. Keshe diz: não sei se é o momento certo para trazer este assunto à tona, ou se vocês chegaram ao ponto de maturidade para entender esta parte. As crianças de Mitra aprenderão a viver em ambas as dimensões, tanto na fisicalidade quanto na alma. Temos que aprender as maneiras, não apenas para amamentar a criança, que ela toma a dimensão da fisicalidade, mas trazer a dimensão para a criança que a alma recebe as energias do universo assim. Que elas aprendam a viver dentro da dimensão da vida física do homem, mas não dependendo da vida do homem. The children of the man, through the child of Mitra, the birth of the life, will be different and over generations will change. Where the soul is trained from the outset of the birth to receive energies of the universe through the soul. Where the soul becomes there is a technique and a technology to do this, where gradually man will become independent of feeding physical life that it gets fed through his soul. In a way, we transfer energy to the center, and from the center we feed the physicality and the soul of physicality. They find peace. The physicality and the soul of physicality becomes one, and man becomes a peaceful creature. This process has already started. Então, continuando, o Sr. Keshe diz: os filhos do homem, através do filho de Mitra, o nascimento da vida, eles serão diferentes e ao longo das gerações mudarão. Onde a alma é treinada desde o início do nascimento para receber as energias do universo através da alma. Existe uma técnica e tecnologia para se fazer isto, onde gradualmente o homem se tornará independente de se alimentar e alimentar a vida física, que é alimentada assim através de sua alma. De uma forma que transferimos energia para o centro e do centro alimentamos a fisicalidade e a alma da fisicalidade. Assim elas encontram paz, a fisicalidade e a alma da fisicalidade se tornam uma só, e o homem se torna uma criatura pacífica, e esse processo já começou. As I said back in a few teachings before,
The next generations of the children of the man will not even be recognized by man itself. That does not have that mouth to suckle on the physicality of the energy of the mother, and with it there is no digestion, but still there is love behind to the soul of the mother and child. There is a glorious time ahead of humanity. You do not even understand what I have given you. You cannot comprehend what gift has been given to you. The children of Mitra will never kill to conceive, and as part of the teachings of today was that if you understood, if you have ever seen fragments and pieces of the physicality of the creation and the creator, then that would be the same for the children of Mitra. Então, como eu disse em alguns ensinamentos anteriores, as próximas gerações de filhos do homem não serão sequer reconhecidas pelo próprio homem, que não tem essa boca para amamentar a fisicalidade da energia da mãe, e com ela não há digestão, mas ainda há amor por trás para a alma da mãe e da criança. Há um tempo glorioso à frente da humanidade. Você nem entende o que eu dei a vocês. Vocês não podem compreender o presente que foi dado a vocês. Os filhos de Mitra nunca matarão para conceber, e parte do ensinamento de hoje foi isso, se vocês entenderam. Se você já viu fragmentos e pedaços da fisicalidade da criação e do Criador, então isso seria o mesmo para os filhos de Mitra. We have already started this process, and partially, you knowledge seekers have already started without even knowing. And this will take time. A part of development of this technology for what we are doing now, collecting and raising the funds, is to create and bring that condition. The process of creating the children of Mitra to reach that point, that they can live in both dimensions, but have to accommodate gradually to become in that position, in the position of universal community, not to kill and not to consume, will take over the whole of the operation of mankind's life on this planet. And with it will bring many changes. We will not harvest wheat to eat. We harvest wheat to enjoy the color of their flowers when it's time for it. Children of the man will not be what we see today. We enjoy the beauty of them and not the by taking. Então, nós já iniciamos esse processo, e em parte vocês, buscadores de conhecimento, já começaram sem mesmo saber disso. E isso vai levar tempo. Uma parte do desenvolvimento desta tecnologia para o que estamos fazendo agora é coletar e levantar os fundos e para criar e trazer essa condição. O processo de criação dos filhos de Mitra para chegar a esse ponto, que podem viver em ambas as dimensões, mas tem que se acomodar gradualmente para se tornarem na posição da comunidade universal, não para matar, não para consumir. Isso tomará conta de toda a operação da vida da humanidade neste planeta. E com isso trará muitas mudanças. Não colheremos trigo para comer. Colhemos trigo para apreciar a cor de suas flores quando chegar a hora disso. Os filhos do homem não serão o que vemos hoje. Desfrutamos da beleza deles e não pelo tomar. Years ago, I used to make sure in April, May, I fly as many times as I could in the beautiful country of Holland. Around this time,
is when all the tulips comes up and the Dutch farmers make a beautiful scenery of this variety, a sea of color of tulips, and you can walk in it. You don't take it. They grow it for their onion or save the seeds and the rest of it. But the beauty created will be the next generation for mankind, and we will enjoy the beauty without consuming, without destroying. We remember the beauty after walking through the fields of the tulips in our memory, without actually creating, to destroy, to have that. We don't need to kill the lamb to taste the lamb. I used to do this a lot, and it was a pleasure. It's one of the most beautiful things which happens. It touches your soul. It touches your emotions, especially when you fly low level and you enjoy the variety of the color, the beauty of creation. Então, anos atrás, eu costumava me certificar que em abril que voaria o máximo de vezes possível no belo país da Holanda. Por volta desta época é quando todas as tulipas sobem e os fazendeiros holandeses fazem um belo cenário desta variedade de tulipas. Um mar de cores de tulipas e você pode caminhar nesse mar. Não se leva nada disso. Eles a cultivam para sua cebola ou guardam as sementes e o resto, mas a beleza criada será a próxima geração para a humanidade e nós desfrutaremos da beleza sem consumir e sem destruir. Lembramos da beleza depois de caminhar pelos campos das tulipas em nossa memória, sem realmente criar para destruir, sem realmente destruir para ter isso. Não precisamos matar o cordeiro para provar o cordeiro. Eu costumava ir para a Holanda para ver essas tulipas e fazer isso muitas vezes e era um prazer. É uma das coisas mais belas que acontece. Isso toca sua alma, toca suas emoções, especialmente quando você voa em um nível baixo e você aprecia a variedade da cor, a beleza da criação. This is the process which many of us would come to understand. We have no choice but to come to live with, and in that process we will come to understand a lot of things, a lot of what I call understanding of beauties of the creation without destroying the beauties. Maybe we could add to the elevation, to the beauty of what they call the flowers. Maybe with the addition of our soul to it, we will create a new color without actually genetically modifying the energy of love, care, adoring, and the beauty we want to give. And this is part of the new cycle for man. And this is part of the cycle or totality of conversion of energies to what I call acceptance of, what we call totality. We need to understand fields transformation, not matter-state interactions. Então este é o processo que muitos de nós vão compreender. Não temos outra escolha a não ser viver com isso, e nesse processo compreenderemos muitas coisas. Muito do que eu chamo de compreensão das belezas da criação sem destruir as belezas. Talvez possamos acrescentar na elevação a beleza de suas como são chamadas as flores. Talvez com a adição de nossa alma possamos criar uma nova cor sem realmente modificar geneticamente a energia do amor, do cuidado, adoração e da beleza que queremos dar. E isto faz parte do novo ciclo para o homem. Isto faz parte do ciclo ou da totalidade da conversão das energias ao que eu chamo de aceitação, ao que chamamos de totalidade. Precisamos entender a transformação de campo, não interações do estado material.
So that was the introduction, and we have the questions. And the first question: all the knowledge seekers have facts to tell about the balance that the plasma water causes in the body. It would be interesting to have these testimonies in one place. Is this possible, or do you already have it? Então vamos para a primeira pergunta, que é: todos os buscadores de conhecimento têm fatos para contar sobre o equilíbrio que a água plasmada causou no corpo. Seria interessante fazermos esses relatos ficarem em um só lugar. É possível ou já tem isso? And the first answer: yes, there is a public meeting at one place about the testimonials. It is on every Monday, and you can have the time schedule according to your time at present where you are living by the Telegram's chat of Keshe Foundation, and also can go through the website keshefoundation.org for further information. Então, a primeira resposta é sim, há reuniões públicas em um lugar sobre os depoimentos. Acontecem todas as segundas-feiras e você pode ver o horário de acordo com o seu horário local nas conversas nos grupos do Telegram da Fundação Keshe. Você também pode acessar o site keshefoundation.org para maiores informações. And there's another answer. Keshe Foundation has a testimonial broadcast once a month where anyone can share their experiences with the plasma. If you want to share or create a place where all testimonials from a certain area of the plasma can be in one place, feel free to come with the initiative. Keshe Foundation is all of us. We have to develop the technology, and we are the ones who have the need. It seems there is a need for this kind of a place, so it's for someone to make that happen. Então, a segunda resposta para essa pergunta é: a Fundação Keshe tem um programa de depoimentos que acontece uma vez por mês, toda segunda-feira, onde qualquer pessoa pode compartilhar suas experiências com o plasma. Se vocês quiserem compartilhar ou criar um lugar onde todos os depoimentos de uma determinada área do plasma possam estar em um só lugar, sintam-se à vontade para vir com a iniciativa. A Fundação Keshe somos todos nós. Temos que desenvolver a tecnologia e somos nós que temos a necessidade, na verdade. Parece que existe a necessidade deste tipo de lugar, então é para alguém fazer isso acontecer. Oh, may I add something for this, because we have a place here in the Brazilian group. Então, adicionando aqui no Telegram, né, a gente tem um canal que é só de experimentos e relatos, né, com a tecnologia. Inclusive, a gente organiza tudo em material em PDF, né, os relatos que os buscadores de conhecimento colocam no grupo oficial Keshe Brasil Knowledge Team. Então, se vocês quiserem, é só acessar na mensagem fixada no topo do nosso grupo Keshe Brasil Knowledge Team, vocês vão ver um link que direciona lá para experimentos com a tecnologia do plasma. E lá vocês vão ver muitos relatos, né, com a tecnologia da agricultura, saúde, energia, emocional, e enfim, tem bastante coisa interessante, então dá uma verificada, se vocês não verificaram lá, está tudo organizado. Por isso que se vocês tiverem algum experimento, tentem postar sempre no grupo Telegram, porque a gente está observando, e todo relato que é colocado ali, a gente está guardando e organiza esses documentos em PDF. E em breve, né, a gente espera que bem em breve, a gente vai ter o nosso site aqui também, na Fundação Keshe Brasil, onde a gente vai ter também um local lá para o pessoal acessar essa parte de depoimentos. So I was saying that in our Brazilian group we have a link that directs people to experiments with the technology. So we organize everything there. So it's in the pinned message in the top of our group on Telegram. And also that's why we also engage people to put their testimonies in our Telegram group, because we are watching daily the group. And all the testimonies that go there, we put, and we are organizing this in a file. And we present this usually on Friday teachings, our Brazilian teachings. And also we put this channel on Telegram, just for experiments with the technology. That is so beautiful to hear.
Okay, so we are on the second question. When I observe Mr. Keshe, I see the great kindness he has for anyone. When I start doing the soul elevation, I bring his image and I feel that balance. So I can make the connection with our purpose. Is Mr. Keshe's soul present with the group in our daily intention for elevation of the soul of humanity? Então, deixa eu ler a pergunta, né? A Dariane acabou de postar lá no grupo do Telegram, Keshe Brasil Knowledge, o link para esse canal onde vocês vão achar depoimentos, experimentos e depoimentos sobre a eficiência da tecnologia da Fundação Keshe, é o nome do canal. Ela acabou de postar no nosso grupo do Telegram, então. Só vocês entrarem, vocês podem se inscrever no canal e vocês vão recebendo notificação sempre que tiver uma atualização, que a gente está sempre atualizando lá com depoimentos esse canal. So just adding here that Dariane just posted in our Telegram group here the link for this channel on Telegram where we can see many experiments with the Brazilian knowledge we have. I think I would say thousands of testimonies already there. And everybody is welcome to join this channel and get notifications once you subscribe to this channel on Telegram. Então, a pergunta, né, a segunda pergunta é: quando observo o Sr. Keshe, vejo a grande benevolência que tem por qualquer pessoa. Quando começo a fazer a elevação das almas, trago a imagem dele e sinto esse equilíbrio. Assim consigo fazer a ligação com o nosso propósito. Será que na elevação das almas, a alma do Sr. Keshe está presente com o grupo? Okay, so the first answer. Mr. Keshe carries the soul of the Creator and is everywhere, as we all do in a way. Our embodiment is the manifestation of the soul of the Creator. How cool is that? And we are all connected as souls. You as a student at the Keshe Foundation and the daily participator in this great Brazilian initiative for the elevation of other souls have a strong connection to Mr. Keshe's soul because you are carrying out his wish for the elevation of the souls of the peace negotiators, the souls of the world leaders, and the souls of the religious leaders. This work is so important that everlasting peace and the elevation of humanity can bring humanity out in space and meet our brothers and sisters in the universal community. Thank you. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: o Sr. Keshe carrega a alma do Criador e está em toda parte. Como todos nós carregamos, de certa forma. Nossa encarnação é a manifestação da alma do Criador. O quanto isso é legal. E todos nós estamos conectados como almas. Você, como estudante da Fundação Keshe, como participante diário desta grande iniciativa brasileira para a elevação de outras almas, tem uma forte conexão com a alma do Sr. Keshe, porque você está realizando seu desejo de elevação das almas dos negociadores para a paz, das almas dos líderes mundiais e das almas dos líderes religiosos. Este trabalho é muito importante para que a paz eterna e a elevação da humanidade possam trazer a humanidade para o espaço e encontrar nossos irmãos e irmãs na comunidade universal. Obrigado. And there is another answer. Yes, it is your point of view to visualize him as beauty and totality, to feel the balance. Yes, he is always present. He was present and will be present, always, forever, as we are all part of each other, always present in all the love served, elevating the soul of all that exists for the benefit of all that is.
Então, uma segunda resposta a essa mesma pergunta é sim. É seu ponto de vista visualizá-lo como beleza e totalidade para sentir o equilíbrio. Sim, ele está sempre presente, esteve presente, estará presente sempre. Como somos todos parte um do outro, sempre presentes em todo o amor, na intenção. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos, elevando a alma de tudo que existe para o benefício de tudo o que é. So then we are on the third question. In the teachings, there is a lot of study for the knowledge seekers. Each knowledge seekers workshop a new step. With the Keshe Foundation University, will these teachings continue in the Telegram groups? Will they continue in an open way for everyone? Então, terceira pergunta é: os ensinamentos têm muito estudo para o buscador de conhecimento, e cada workshop de buscadores de conhecimento uma nova etapa. Com a faculdade da Fundação Keshe, esses ensinamentos continuarão no grupo do Telegram? Continuarão de forma aberta e gratuita para todos? The first answer, the giving of the knowledge universal is, and always is open, and it continues and continue in the level of understanding, in peace and love for all that is in existence. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: a entrega do conhecimento universal foi, está e sempre estará aberta e continua no nível de compreensão e paz e amor para tudo o que existe. And there is another answer. The teachings are free for everyone, and this is a very important principle for Keshe Foundation and Mr. Keshe. The knowledge of creation is for all souls. You don't need to be rich, have a big education, or be special in any way. This knowledge is for all of humanity, and it teaches us that on a soul level, we are all equal. Even if you never saw a YouTube video with Mr. Keshe, you receive this knowledge on a soul level, but you have to accept it. And when you have the knowledge, you have to be humble, because it will give you power. You are carrying a sun within your head. When you learn to use it, you are independent, your own king or queen, and your body is your kingdom. When you have the knowledge, you have to share it to your neighbor, family, anyone. We receive this gift from the universe, and it's our obligation to help others find it too. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: os ensinamentos são gratuitos para todos, e este é um princípio muito importante para a Fundação Keshe e para o Sr. Keshe. O conhecimento da criação é para todas as almas. Você não precisa ser rico, ter uma grande educação ou ser especial de alguma forma. Este conhecimento é para toda a humanidade e nos ensina que no nível da alma somos iguais. Mesmo que você nunca tenha visto um vídeo no YouTube com o Sr. Keshe, você recebe este conhecimento no nível da alma. Mas você tem que aceitá-lo. E quando você tem o conhecimento, você tem que ser humilde, porque ele lhe dará poder. Você está carregando um sol dentro da sua cabeça. Quando aprende a usá-lo, você é independente. Seu próprio rei ou rainha, e seu corpo é seu reino. Quando você tem o conhecimento, você tem que compartilhá-lo com seu vizinho, sua família, qualquer um. Recebemos este presente do universo e é nossa obrigação ajudar os outros a encontrá-lo também. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you.
Então, essas foram as respostas do Conselho Universal hoje. Eu agradeço a todos que contribuíram. Obrigado. Ai, adorei. Ai, adorei. Pergunta se tem alguma novidade, que depois eu quero te falar um negócio. Eu ia fazer uma pergunta para você, Rosana. Posso fazer antes ou depois? Pode ser agora. Tá. So, Rosana asked, she said at first she loved the answers, and she said also that that she asked for news, but I said that I have a question to Rosana, so if she allow me to ask first. Okay. So I will say in English first. My question to Rosana is about the elevation, since our title today is about the elevation. And since Rosana is always there present at our daily intention for the elevation of the world leaders, I would like to hear some of her testimony about this, what she feels and how she is connecting with this and her own experience about it. Então, Rosana, já que o título hoje é Elevação, né, das Almas, que a gente até colocou aqui na entrevista de hoje, como você está sempre participando, né, da elevação, queria ouvir de você, né, se você puder, se você quiser, claro, compartilhar o seu relato, né, dessa participação diária que você faz nessa elevação e sua experiência e seu sentimento. Eu vou falar com muito sentimento, como todos fazem, né? Rafael, acho que hoje para mim não dá para mais eu viver sem estar presente na elevação. É uma necessidade, talvez seja da minha alma, não sei, ou da minha vivência aqui, né? Eu preciso disso. E ontem um dos relatos seria um grande encontro de, vamos dizer assim, irmãos, né? E aquilo bateu muito forte em mim. Então eu digo para você, é um sentimento muito além do que eu posso imaginar. Hoje eu me sinto outra pessoa. Vocês fazem parte da minha vida, assim, eu não tenho como dizer que não mexeu comigo, mudou a minha visão de mundo. Eu não sei se vai ficar muito comprido o que eu vou te falar, mas assim, naquela última entrevista que você fez, veio a pergunta o que é o Ethos, né? Aquilo bateu tão forte em mim que eu digo assim, a minha vida existe, essa separação que existe na minha vida é justamente quando eu entendi o que é o Ethos. Isso foi um marco, não porque eu estava fazendo realmente as minhas experiências, fazendo meu reator, como eu te falei que eu sou apaixonada pelos MO, pelos resultados que eu tive, mas porque tudo isso fez com que eu mudasse realmente. É lá de dentro a mudança, não é externa. Eu nem me preocupo mais com o externo. Eu fico muito preocupada no que eu tenho para dar para o outro, para o próximo. Como que eu posso dar na melhor qualidade, sabe assim, com palavras. Então, assim, é uma transformação. E eu agradeço por toda essa transformação, porque isso sim é viver. E eu sempre achava que o nosso propósito de vida, muitas vezes todo mundo pergunta, qual é o meu propósito de vida? Hoje eu respondo, eu estou no meu propósito de vida, que é justamente essa felicidade que eu sinto sem precisar expressar, mas falar para as pessoas de maneira com que elas sintam realmente a minha alma. Porque quando você está equilibrado, você se expressa pela alma, você não se expressa mais pela fisicalidade. Isso a gente só aprende realmente estando eu aprendi na elevação das almas e agradeço imensamente. Obrigado, Rosa. Obrigada. So Rosana was sharing here first about she first started that she have this need today to be in the elevation, and she cannot think her life without this work of elevation anymore. And this is something that came very strong to her yesterday in some of the testimonies that was made after the intention.
that we feel as our brothers and sisters. That's how she feels today, that she's in this environment of brothers and sisters, that we are together again. And one thing that really touched her is mainly about, we made an interview, and in this interview was Sunday now, it was asked about the ethos, and Rosanna said that she was very touched by that, because she feels in her heart that the whole game changed once she understood about this ethos. She always produced the ZNO, the games, and she always liked this, but once she understood about that, that was the watershed in her life. And today she's trying to live her life the best way, to follow this ethos the whole time. And she was trying to wake up the morning and always try to see how much she can give. And and people ask her sometimes about the purpose in life. And she feels today that she found her purpose in life. And that's why she was connected with the beginning, that she cannot see her life without this work of intention anymore, because she don't see herself doing anything else. Now, she feels that's the feeling of many that join the intention group, our daily intention group. And that's how she is so touched by this. And I think I said everything. She said about mainly about this purpose in her life, that she found it, and she's very happy with it and very grateful to be part of this. Thank you for sharing, Rosanna. It was so beautiful. Thank you. Obrigado por compartilhar, Rosana. Foi muito bonito. Realmente. Obrigada. Falo traduzindo a Marie e falando por mim.